Deputados se reúnem no plenário da ALBA e fazem menção a Lula, Jerônimo e meio ambiente. Autoridades criticam fala de vereador gaúcho que ofendeu baianos vítimas de trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Em Brasília, grupo de trabalho tem primeira reunião sobre reforma tributária. Eu acho que nós chegamos na hora de termos a nossa reforma tão propalada, tão desacreditada, né? E ainda as notícias que foram destaques hoje, na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, minha gente, muito boa noite para você que acompanha o nosso Alba Agora, neste horário e aqui na tela da TV Alba, neste 1º de março. A gente ainda tem 31 dias pela frente. Vamos então tocar o barco e fazer diferente, fazer melhor, viu? Aqui no Alba Agora, de segunda a sexta, trazemos os principais destaques do dia da Assembleia Legislativa da Bahia e também informações sobre a política no estado e em todo o país. Você também pode acompanhar em tempo real o Alba Agora e toda a programação aqui da emissora pelo youtube.com/TV Alba. E tem ainda o nosso WhatsApp para você interagir com a gente. O número é 719-9602-5318. Pelo terceiro dia seguido, deputados participaram da sessão ordinária no plenário da ALBA. Entre os assuntos discutidos nesta quarta-feira estavam meio ambiente, o governador Jerônimo e o presidente Lula. A sessão ordinária durou 1 hora. Deputados da oposição em situação usaram um pequeno expediente para repudiar as declarações do vereador gaúcho Sandro Fantinel contra a região Nordeste. Declarações altamente discriminatórias por parte de referências públicas do Rio Grande do Sul fez com que a sessão hoje fosse tensa, porque ocorreram interpretações diferenciadas, né? Alguns deputados com a posição de fazer a defesa e relacionar isso a uma posição racista, né, xenófoba. O deputado estadual Leandro de Jesus também recriminou as declarações do vereador e justificou o porquê dos ânimos exaltados. Bem, na realidade, foi uma pontuação que eu fiz sobre a fala do deputado Rosenberg quando ele atribuiu, ao meu ver, de maneira indevida, a atitude do vereador lá de Caxias a uma elite branca. Então, quando a gente generaliza e põe uma atitude deplorável que o repudio do vereador, a gente joga isso nas costas das pessoas brancas, isso é um absurdo, isso também é uma forma de preconceito. Obviamente veio à tona também um debate conceitual de negros e brancos, certo? Esquerda, direita, e isso acabou transformando essa sessão numa sessão mais acalorada, mas nada que ultrapasse as regras do Legislativo. Durante a sessão, os deputados da oposição também usaram a tribuna para criticar o governo federal. Já governistas defenderam o presidente da República e elogiaram os 2 meses do governo estadual e federal. Agora nós temos verdadeiramente um presidente aliado da Bahia e dos baianos, que respeita a Bahia e respeita os baianos. Nós teremos aí um grande governador. Também presente na sessão desta quarta-feira, o deputado estadual José de Arimateia aproveitou a tribuna para apresentar o relatório de todo o trabalho na Comissão de Meio Ambiente, a qual fez parte na legislatura passada. A transposição do Rio São Francisco, ela já chegou em todos os estados do Nordeste, menos na Bahia. Então não é justo, nós não podemos ficar de braços cruzados. E esse projeto, senhor presidente, já vem desde 2013. Em Brasília, deputados do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária se reuniram pela primeira vez. O Senado vai acompanhar a discussão na Câmara para acelerar os trâmites da proposta que há 3 décadas é debatida no Congresso. Os deputados do grupo de trabalho que vai discutir a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária participaram da primeira reunião administrativa.
O relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, disse que a consciência da necessidade de mudar o sistema tributário e a união de esforços entre o Executivo e o Legislativo vão fazer avançar a reforma, que já vem sendo discutida no Congresso há mais de 30 anos. Eu acredito que agora, com a decisão de Parlamento, Câmara e Senado, e com o apoio do governo, agora explícito, num primeiro ano de governo, num primeiro semestre, tendo a reforma tributária como prioridade, eu acho que com esse sentimento de todos de que é preciso fazer, eu acho que nós chegamos na hora de termos a nossa reforma tão propalada, tão desacreditada, né? Mas eu creio que e é por essa razão que eu acredito que nós faremos a reforma tributária no Brasil. O coordenador do grupo, deputado Reginaldo Lopes, disse que o Senado vai acompanhar a discussão na Câmara para avançar os trabalhos quando for analisar a proposta. Nós tivemos uma experiência na reforma da Previdência, onde o Senado participou, né, em paralelo do debate. Então, acho que seria um bom modelo para que garantisse imediatamente, após a aprovação na Câmara, a tramitação no Senado. Bolsas de iniciação científica são reajustadas aqui na Bahia e ministro da Fazenda quer taxar jogos eletrônicos no Brasil para compensar correção da tabela do imposto de renda. Veja o que foi destaque hoje na política brasileira. Um dos prováveis candidatos à Prefeitura de Salvador em 2024, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, do MDB, disse hoje que o partido está se estruturando para ampliar a presença na região metropolitana de Salvador, onde elegeu 2 prefeitos em 2020, Dinha Tolentino, em Simões Filho, e Marcos Vinícius, em Vera Cruz. Geraldinho disse que o MDB tem um alinhamento muito grande com o governador Jerônimo Rodrigues e que todas as decisões serão tomadas sob orientação do gestor estadual. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou nesta terça-feira, dia 28, através de suas redes sociais, o reajuste das bolsas que são concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, a FAPESB, que é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os novos valores das bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado estão acompanhando o percentual de reajuste oferecido pelo governo federal. O benefício referente ao mês de março deve ser pago já com o reajuste a partir de abril. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal vai taxar as apostas eletrônicas de jogos esportivos para compensar perdas com as mudanças do imposto de renda. Haddad argumentou que esse tipo de jogo já é tributado em outros países e que no Brasil gera uma fortuna e não paga imposto. E o general Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro, afirmou que a ordem do dia não será mais lida no dia 31 de março, data em que o golpe militar de 64 é celebrado. A decisão do general, nomeado pelo presidente Lula, ocorre dias após o militar declarar que a vitória do presidente brasileiro foi indesejada pelo Exército. O ritual, que era celebrado mesmo depois da ditadura militar, foi interrompido em 1995 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e teve seu retorno durante o governo Bolsonaro. Tomás Paiva assumiu o lugar do general Júlio César, que foi demitido após os atos de vandalismo realizados em Brasília em janeiro deste ano. Agora a gente vai conferir o que está rolando aqui no site da Assembleia Legislativa da Bahia, que é o al.ba.gov.br. Doutor Diego Castro quer vedar exigência de passaporte vacinal para acesso em prédios públicos. O deputado que é do PL quer proibir, e aí, através de um projeto de lei, a exigência da comprovação da vacinação para a população ter acesso aos prédios públicos aqui do estado. E ele citou que a medida em vigor hoje, que não é essa, tem afastado os servidores não vacinados de seus postos de trabalho. Passando aqui, vamos ver? Jurailton Santos sugere capacitação de funcionários na luta contra o assédio sexual. Muito bom aí. O projeto de lei do deputado consiste em funcionários de bares, de restaurantes, de boates, de locais semelhantes aqui no estado,
que eles sejam capacitados para identificar possível crime de estupro ou de assédio sexual contra mulheres que trabalham ou que frequentam esses locais. E essas empresas contarão com uma espécie de aviso identificando esse funcionário, onde em qualquer situação de risco essa mulher possa procurá-lo ou procurá-la. Essas e outras informações você acompanha diariamente no site da Assembleia, l.ba.gov.br. Agora aqui, Salvador, apesar de uma chuva de leve quase todo dia, está muito quente, né? Hoje os termômetros chegaram aos 31 graus com sensação de 35. Vamos ver na previsão do tempo se amanhã vai continuar com muito calor por aqui. Roda. A capital baiana terá uma quinta-feira com muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida pela manhã. À tarde, o tempo fica mais limpo e o sol deve aparecer. A temperatura em Salvador vai oscilar entre 25 e 31 graus. Em Barreiras, no oeste do estado, a quinta-feira será de sol, mas muitas nuvens vão se formar ao longo do dia, ocasionando pancadas de chuva pela tarde. Os termômetros marcam mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Já em Jequié, no sudoeste baiano, a cidade conhecida como Cidade Sol terá uma quinta mais chuvosa. Sol mesmo só pela manhã, mas à tarde e à noite será de chuva rápida. Mesmo assim, as temperaturas estarão altas e podem chegar aos 34 graus. A gente finaliza esta edição com a repercussão do caso dos baianos resgatados em vinícolas no Rio Grande do Sul em trabalho escravo e que hoje completa uma semana que esse grupo de 206 trabalhadores aqui do estado foram libertados pela Polícia Federal, pela PRF e também pelo Ministério do Trabalho. Ontem, um vereador do Rio Grande do Sul usou a tribuna de honra para ofender os baianos, o qual classificou como essa gente que vive na praia e só toca tambor. Autoridades no estado e em todo o país criticaram os comentários xenofóbicos do parlamentar. Após o resgate dos trabalhadores na cidade de Bento Gonçalves, realizado no último dia 22, o vereador Sandro Fantinel, do município gaúcho de Caxias do Sul, se posicionou na Câmara Municipal da cidade com uma fala considerada xenofóbica. Empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Por meio das redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, repudiou a fala do vereador. Ele disse que é desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Jerônimo determinou a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pelo posicionamento que apresentou. O prefeito aqui da capital baiana, Bruno Reis, também utilizou as redes sociais para se manifestar. Ele disse, abre aspas, é necessário que medidas cabíveis sejam tomadas para ninguém tratar apologia ao trabalho escravo como algo normal. Precisamos dar um basta nisso. Por meio de nota, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, também se posicionou. Destacamos que somos a 7ª maior economia do Brasil e que isso só se conquista com muito trabalho. Somos um povo trabalhador, mas que também é festeiro e gosta mesmo de tocar tambor. E o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, estado onde aconteceu o caso, também se pronunciou contra o vereador Sandro Fantinel. Ele disse, abre aspas, não iremos admitir esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade. E por determinação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, a Procuradoria-Geral do Estado vai acionar os Ministérios Públicos Estadual e Federal contra o vereador Sandro Fantinel, do Patriotas do Rio Grande do Sul. A PGE também vai dar entrada numa ação indenizatória de reparação por dano moral.
No Rio de Janeiro, a rede de supermercado Zona Sul, com mais de 40 lojas em bairros de classes A, B e C da capital fluminense, devolveu todo o estoque de mercadorias da vinícola Aurora que possuía. Hoje, os produtos não faziam mais parte das prateleiras da rede. A medida aconteceu atendendo às reclamações de clientes em razão aí da exploração de trabalhadores da vinícola gaúcha encontrados em situação de trabalho escravo, os baianos que foram ofendidos pelo vereador Fantinel. A gente fica por aqui, você continua acompanhando nossa programação aqui da TV Alba, também pelo Facebook, Instagram e youtube.com/TV Alba. Obrigada pela sua companhia, a gente se encontra amanhã. Até lá!